Voltando e continuando com os bens públicos. Nós falamos lá na última classificação proposta pelo artigo 99 do Código Civil sobre os bens dominicais, tá? E eu disse para vocês que ele seria importante aqui na continuação do nosso estudo. Então vamos lá. São termos que nós vamos escutar corriqueiramente quem atua aí na administração pública ou quem vai seguir o caminho aí do direito público, que é a afetação e a desafetação. Então vamos lá. Quando os bens públicos, quando os bens pertencentes, incorporados ao patrimônio público, eles possuem uma destinação especial, ou seja, eles são utilizados de maneira direta pela administração pública ou pela coletividade, de maneira direta ou indireta, nós dizemos que ele tem uma destinação especial. E essa destinação especial é chamada de afetação. Então, nós dizemos que essa afetação, o que ela significa? Quando um bem público ele tem uma destinação, ou ele é utilizado pelo próprio poder público para prestação de serviço, ou ele é destinado, ou ele é utilizado pela população de maneira direta ou indireta. Ele tem uma destinação especial. Então, quando o bem público possui uma destinação especial, ele tem uma utilidade, nós chamamos isso de afetação. Afetação, guarde essa palavra. No entanto, quando essa destinação é retirada deste bem público, ou seja, quando este bem público ele deixa de ser utilizado, seja pelo próprio poder público, seja pela coletividade, seja pela população, ou seja, essa destinação é retirada deste bem público, nós chamamos essa retirada de desafetação, retirada de destinação especial de um bem público. Ou seja, afetação, quando um bem público tem uma destinação especial, quando ele é utilizado pelo poder público ou pela população em geral. E quando este bem público ele deixa de ter essa destinação especial, ele não é utilizado por ninguém, nem pela administração pública, nem pela população, nós chamamos isso de desafetação. Guardaram, gente? Esses termos são importantes. Afetação e desafetação. Afetação, destinação especial ao bem público. Esse bem é utilizado pelo poder público, pela população, ele tem uma destinação especial, ele tem uma utilidade. Quando esse bem é retirado desse bem essa destinação especial, ou seja, ele deixa de ser utilizado pela administração pública ou pela população, nós chamamos isso de desafetação. Tá certo, gente? Afetação e desafetação. São termos importantes, bastante utilizados aí no direito público. Outra situação que eu falei que nós voltaríamos para estudar item por item é o regime jurídico dos bens públicos. Nós já falamos isso em aulas anteriores, tá? Mas nós vamos voltar agora, porque são pontos importantes aqui dos bens públicos e nós vamos ver item por item das características principais do regime jurídico referente aos bens públicos, tá? E a primeira que eu falei para vocês nos vídeos anteriores é a alienabilidade condicionada. E o que é alienar, gente? É transferir para outra propriedade a posse de um bem, é vender, tá? Quando o Estado fala, eu não quero mais este bem, ele pode fazer isso? O Estado pode? O que vocês acham? Pode. A alienabilidade condicionada, ele pode alienar um bem público. No entanto, isso não é assim, né? Eu não quero mais esse bem e vou alienar esse bem. Existem alguns requisitos determinados em lei que o Estado deve preencher para que ele possa alienar um bem público. Tá? E são esses requisitos que nós vamos verificar agora. Por isso que é uma alienabilidade condicionada. O que é essa condição? São esses requisitos que o Estado tem que preencher para poder alienar um bem público.
tá? Não é assim. Já pensou se ele pudesse, se o administrador público pudesse desfazer a vontade de um bem público, que bagunça que seria, né? Tem muito administrador bom, mas tem muito administrador que, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem disso, tá? Então, quais são os requisitos previstos em lei para que o poder público possa alienar um bem público? O primeiro deles, gente, olha a importância aí do que eu falei para vocês tempos atrás agora. Prova da desafetação do bem público. Lembra? Prova da desafetação do bem público. Ou seja, o que é a prova da desafetação do bem público? O Estado, o poder público, ele tem que provar que este bem que ele pretende alienar não possui mais uma destinação especial. Ele não está sendo mais utilizado pelo poder público nem pela população em geral. Prova da desafetação. Retirada dessa destinação especial deste bem público. Eu costumo dizer para vocês, né, que no direito administrativo os temas eles se completam. Então, uma coisa que você viu lá no comecinho, você utiliza agora, que é uma cadeia, né? Você vai adquirindo conhecimento, e esses conhecimentos eles vão sendo utilizados nos próximos temas, e isso é legal, porque faz a gente, como é muita coisa, quando a gente utiliza-se de um termo que nós já vimos, de um conhecimento que nós já obtivemos lá atrás, a gente relembra, porque não tem como guardar tudo isso. Ninguém é louco, não precisa decorar, a gente precisa entender. Então olha que legal, nós acabamos de falar da afetação, que é a destinação especial de um bem público, quando esse bem público é utilizado pelo poder público, pela administração pública ou pela coletividade, e da desafetação, quando que é a retirada dessa destinação especial deste bem público. E olha o primeiro requisito da alienabilidade condicionada: prova da desafetação do bem. Legal, né? Acho interessante isso. Um segundo requisito, gente: autorização legislativa específica, autorização em lei, em se tratando de bens imóveis. Então, para alienar um bem imóvel, precisa ocorrer uma autorização, precisa existir uma autorização legislativa específica, uma autorização prevista em lei, tá? No entanto, quando se tratar de bens móveis, basta um procedimento administrativo. Tá? Então, quando é bem imóvel, autorização prevista em lei. Quando é bem imóvel, é o procedimento administrativo somente. Tá? Legal? Avaliação prévia feita pela administração pública. Então, é necessário que se faça uma avaliação, é necessário que se conclua quanto vale determinado bem que se pretende alienar. Vai se alienar um prédio que não se utiliza mais? Quanto vale esse prédio? É necessário que seja feita essa avaliação. Tá certo? Tranquilo? E procedimento licitatório. Tá? Então, quais são os requisitos previstos em lei para que a alienação condicionada seja efetuada pelo poder público? Prova da desafetação, certo? Autorização legislativa em se tratando de bem imóvel e procedimento administrativo em se tratando de bem móvel, avaliação prévia feita pela administração pública e procedimento licitatório. Com isso, nós vimos a primeira característica do regime jurídico dos bens públicos, que é a alienabilidade condicionada. A segunda característica é a impenhorabilidade. Nós já falamos, né? Os bens públicos, eles não podem ser penhorados, tá? Então, diferentemente do que ocorre com o particular, em regra, se ele não quita uma dívida, o credor do particular, num processo lá de execução já ou de cumprimento de sentença, ele pode vir e penhorar um bem de propriedade do particular, se ele estiver devendo, tá? Contra a administração pública, isso não é possível,
porque os bens públicos eles são impenhoráveis. Até por isso, o procedimento de execução contra a fazenda pública ocorre de uma maneira diferente. O pagamento efetuado pela fazenda pública, em qualquer esfera, ocorre através de RPV, que é requisição de pequeno valor, ou de precatórios, que é uma forma mais demorada de se efetuar o pagamento, muito diferente do particular. Tá? Então, os bens públicos eles são impenhoráveis. Tranquilo também, né? Uma outra característica dos bens públicos é a imprescritibilidade. E o que é essa tal de imprescritibilidade? Os bens públicos, móveis ou imóveis de propriedade do poder público do Estado, eles não podem ser adquiridos pelo particular por uso capião. Eles não podem sofrer uso capião. Tá? Então, por isso nós dizemos que os bens públicos eles são imprescritíveis, pois eles não podem ser adquiridos através de uso capião. Eu não posso entrar com uma ação de uso capião para requerer a propriedade e a posse de um bem público. Tá? E uma última característica dos bens públicos é a não onerabilidade. E o que é essa tal de não onerabilidade, professor? O bem público ele não pode ser dado como garantia para débitos da administração pública. Então a administração pública não pode chegar, olha, eu vou fazer um negócio com fulano de tal e eu vou dar como garantia para esse negócio um bem público. Isso ocorre, não? Ocorre entre particulares. Quando você vai fazer lá, pegar um crédito com um banco, você pode lá dar seu carro como garantia, um bem imóvel como garantia. O particular pode fazer isso. A administração pública com os bens públicos, não. Tá? O bem público, o patrimônio público, não pode ser dado em garantia para débitos da administração pública. Com isso, gente, é bem tranquilo também, né? Nós vimos as principais características do regime jurídico dos bens públicos. Relembrando, alienabilidade condicionada, aqueles requisitos para que a administração pública possa alienar um bem público, prova da desafetação, autorização legislativa ou procedimento administrativo, avaliação prévia, procedimento licitatório, impenhorabilidade, os bens públicos não podem ser penhorados, imprescritibilidade, os bens públicos não podem ser adquiridos através de uso capião e não onerabilidade, os bens públicos não podem ser dados em garantia pela administração pública. Tá certo, gente? Com isso, nós acabamos os bens públicos, tá? No próximo vídeo nós já passaremos a falar da intervenção na propriedade pelo Estado, intervenção do Estado na propriedade privada. Show de bola, gente? Até o próximo vídeo.